estaremos abordando a questão da doença renal crônica. E temos nossa primeira aula, uma aula introdutória, no qual a gente vai estar falando alguns aspectos básicos referentes à doença renal crônica. Meu nome é Luciano Henrique Pinto, sou professor do curso da Univille e estou aqui para dividir esses conhecimentos com vocês. Pois bem, qual que se torna então nossa agenda e objetivo para esta atividade? Dentre o que está programado, nós temos que, afinal do encontro, deverão os alunos conhecer a definição de doença renal crônica, além de saber as questões envolvendo a sua incidência e prevalência, e saber quais são os motivos que justificam os cuidados, incluindo os farmacológicos e a participação do farmacêutico neste trabalho. Bom, em se tratando de doença renal crônica, algumas características são importantes ser trazidas. Primeiramente, a definição que se tem sobre esta condição clínica. A definição que é trazida é que a doença renal crônica é uma doença progressiva, ou seja, ela apresenta vários estágios, podendo chegar até mesmo à questão da perda total da função renal, do qual a pessoa precisa fazer uma diálise. É uma doença silenciosa, do qual não tem sintomas claros e clássicos, e que também tem como característica a afetação da capacidade funcional dos rins, que vai afetar diversos órgãos e sistemas. Então a perda da função renal, ela apresenta como características principais, que podem ser abordadas. O fato de ser inexorável, ou seja, não há como parar a perda da função renal. O que você pode conseguir é tentar retardar ao máximo o avanço para estágios mais avançados, mas isso inclui um bom tratamento farmacológico, uma boa participação do paciente no tratamento. É uma doença insidiosa, que só vai apresentar alguma gravidade depois que realmente estiver nos estágios mais graves da doença, e é progressiva. Uma vez que você tem essa condição clínica, você terá outras complicações se não fizer o tratamento adequado. Para isso, temos ainda a definição básica, que é a incapacidade dos rins em manter a homeostasia interna e a retenção de substâncias nitrogenadas, que vai afetar, de uma forma geral, órgãos e sistemas, levando a pessoa a apresentar outras condições clínicas adversas, como, por exemplo, a hiperfosfatemia, o excesso de fósforo no sangue, a questão da anemia, por uma deficiência na produção de eritropoetina, e além também de doenças ósseas, como a osteodistrofia renal, que pode vir a acontecer numa tentativa de equilíbrio ácido-básico do sangue. Daí, então, deparamos com a questão envolvendo a etiologia clínica dessa doença. Por que ela vem acontecer? Ela pode acontecer por algumas situações independentes da condição de hábitos do paciente. Por exemplo, ele pode desenvolver uma doença renal policística, algo que esteja incluso no seu próprio DNA, mas que vai afetar o rim de qualquer forma e levar às complicações existentes. Temos também processos inflamatórios, como glomerulonefrite crônica e a nefrite intersticial, que também, se não tratadas adequadamente, vai levar o paciente a uma condição de perda da função renal. E temos as condições que são as mais preponderantes nos casos envolvendo falha dos rins, que é a questão da pressão arterial não controlada e de doenças metabólicas como diabetes mellitus. Hoje, a grande maioria dos pacientes que apresentam problemas renais estão nesta condição clínica devido a um mau controle da hipertensão e também ao mau controle da diabetes. Daí então a gente se depara com os desafios frente a essas condições clínicas. E os desafios são, primeiramente, os riscos que existem no tratamento não adequado da doença renal crônica, do qual a participação dos profissionais de saúde é de suma importância para que seja minimizado ao máximo esses riscos. A questão da evidência de possibilidade de problemas relacionados aos medicamentos em pacientes com doença renal crônica, salientando que, nesta condição clínica específica, não existe uma cinética previsível e, por isso, os pacientes são mais susceptíveis a problemas com as medicações, tanto para o uso quanto para outras condições clínicas que ele venha a ter. E a necessidade de um cumprimento das premissas do uso racional de medicamentos, para que o paciente tenha sempre os melhores
aproveitamentos possíveis dos medicamentos e os menores riscos possíveis. E é nesta condição que se faz a questão: qual é a atividade e responsabilidade do farmacêutico dentro deste contexto? Que é um tema transversal em todas as aulas desse módulo, no qual a gente estará refletindo e verificando como que este profissional poderá atuar para superar estes desafios. Além do mais, por que ter uma atenção especial para a doença renal crônica? Bom, a justificativa para se ter profissionais bem preparados para atuar na doença renal crônica reside inicialmente na questão da incidência e prevalência. Considerando os casos de incidência, o que nós temos observado? Que atualmente nós temos de 80 a 120 casos novos por milhão de pessoas, sendo este valor altamente considerável se comparado com outras condições clínicas similares. E o que chama atenção também é a incidência que há nas crianças, de 4 a 10 novos casos também. Isso levando em consideração que nos últimos anos tem se aumentado o número desta condição clínica, tanto para adulto quanto para crianças. E temos a questão também da prevalência, onde nós temos hoje em dia cerca de 17 mil pacientes novos por ano, que é um valor altamente significativo, que também vem aumentando se comparado com as décadas passadas. Mas por que está tendo este aumento significativo e qual o impacto disso numa visão mais ampliada de saúde? Nós podemos considerar que doença renal crônica hoje é um problema sério de saúde pública no Brasil, devido à prevalência e incidência, e também as limitações que existem, como, por exemplo, a necessidade, às vezes, de ter muitos pacientes para fazer diálise e poucas máquinas disponíveis. Outra questão que é importante salientar é que, de um número de 24 mil pacientes mantidos no programa dialítico em 1994, nós saltamos para 64 mil pacientes no ano de 2018. Um aumento consideravelmente elevado que retoma aquela questão: por que esses números vêm aumentando consideravelmente? E o outro fator importante é que, nesse processo de doença, de aumento exponencial da doença e da complexidade que a doença apresenta, nós temos uma situação de gastos na ordem de 1,4 bilhões de reais por ano. E, se os tratamentos não forem conduzidos adequadamente, poderá ser uma quantia investida que não apresenta retorno e resultado. Mas a questão que ainda fica é: por que esse aumento exponencial? Um estudo realizado na Universidade Espanhola mostrou que um dos principais responsáveis para a questão deste aumento no número de casos nas últimas décadas está relacionado à questão do consumo excessivo de sódio. Então, nas últimas décadas, nós tivemos mudanças muito consideráveis na questão da nossa alimentação e o sódio se tornou mais presente na mesa dos brasileiros. E isso vem trazido reflexos. Então, em diversos países, nós temos um consumo muito acima do que é recomendado e as consequências vêm aparecendo a longo prazo, como, por exemplo, esse aumento de casos de doença renal crônica. E trata-se de um estudo bem recente, feito no ano de 2019, que vem mostrando realmente que é um problema emergente e atual. E a questão que fica é: como que a gente vem cuidando dos nossos rins? Para tratar dos demais, temos que começar também a tratando pela gente. E todo o processo de saúde e doença envolve prevenção e tratamento. Então, também é função nossa buscar meios de compreender essas prevenções e fazer o máximo para que essas pessoas não adoeçam. Assim encerramos então a primeira aula desse módulo doença renal crônica. E na próxima aula estaremos vendo mais sobre a fisiopatologia da doença renal crônica. Muito obrigado!